São Carlos, naquela época, era uma cidade boa, muito bem tratada, né? Muito boa para se viver, né? Era uma cidade provinciana ainda, né? Na época de 1932, era uma cidade pequena. Todo mundo era conhecido. Era uma família, né? Plantava-se de tudo, porque a terra aqui nessa redondeza é muito boa. Já tinha a fábrica de lápis, Fábrica de tecido, tecidão, como eles falavam. o Faquina, que tinha a indústria de adubo, tinha os Geomete, como indústria de peneira. No tempo dos bondes. O bonde é de 1912. Já havia Santa Casa. Era uma companhia muito boa paulista, viu? São Carlos aqui era dividido. O córrego do Gregório passava em volta do mercado, né? Era o ponto divisório. O comércio era só lá. Ali que era o Mercado Velho. E de lá chamava Calábria, porque era tudo italiano. Já tinha os automóveis em 29, 30, né? As ruas eram todas de terra. Tinha pouquinho, mas se vivia bem, né? Nós dormíamos com a veneziana escancarada. Na época era uma cidade calma, uma cidade de muitos estudantes. A educação em São Carlos foi sempre primordial. Tinha escola de comércio, Dom Pedro II. O grupo Eugênio Franco aqui, que a gente falava segundo grupo, né? Tinha o Paulino Carlos. E a Dante Alighieri, que é onde é o CDCC hoje. A escola normal, Era anexo o curso primário, né? o colégio das freiras, né? Eram as freiras francesas. Depois então veio o ginásio diocesano. A gente podia sair à noite e tudo, né? Tinha o Cine São Carlos. Eu ia mais ao cinema, né? O pessoal da Rua General para cima frequentava tudo o Cine São José. Tem o ringue de patinação. Na Avenida São Carlos, para cima da Marechal Deodoro. Quando tinha a missa das 10, a gente ia esperar sair da missa para contar com as meninas, né? Nós tínhamos um footing, que era aqui na Avenida São Carlos. Em frente ao Coreto. Que a pessoa passeava, arranjava namorada ali, né? Era muito bom para se viver, né? Aí estourou a Revolução. A moral era que São Paulo vencesse essa revolução. Era o desejo de todo paulista, porque São Paulo estava lutando pela Constituinte, né? A intenção da Revolução foi justa, que São Paulo segurou o resto do Brasil nas costas, né? Mas na Revolução, realmente, a cidade se entusiasmou com aquela coisa dos paulistas contra a ditadura Getúlio Vargas. bem pouco gostavam dele, por ser um ditador. Eu até hoje ainda sou meio contra o Getúlio, porque aquilo lá ficou marcado para mim, né? O povo queria que tivesse eleição, que nem agora. Então a revolução foi pelo regime democrático. Então ele falou, eu assino quando eu bem entender, não quando os paulistas quiserem. Aí começou, os paulistas declarou guerra para lá. A gente tinha aquela ilusão de ganhar a revolução, mas que jeito podia ganhar? São Paulo ficou sozinho. E São Carlos teve uma participação muito grande na Revolução de 32. O entusiasmo pela Revolução, pelo ideal de São Paulo. Os nossos chefes políticos já estavam mais ou menos sabendo que o movimento estava andando. Tinha duas facções, Botelho e Assades. E os dois eram do mesmo partido, era PRP, né? Partido Republicano Paulista. Na Revolução foi a união completa.
o pessoal do centro que estava mais envolvido nessa revolução. O que mais combatia mesmo sempre eram mais humildes, coitados. Havia muito entusiasmo de todo mundo contribuindo, cada um da sua parte. Todas as famílias participavam. Tinha um monte de pessoas que eram mais ou menos de uma sociedade elevada, que trabalharam para o bem de São Paulo, sabe? Na estação tinha uma cantina, né? A mamãe trabalhava lá, a minha irmã também. As senhoras todas da sociedade iam, e moças e meninas também, né? Que servia sanduíche, café, cigarro para o pessoal que ia partir e também para aqueles que já tinham vindo de outras regiões e estavam no trem que ia para São Paulo. Tinha muita gente que levava lanche, Levar um mantimento, Flores, bolo, dinheiro também. doces, levavam de tudo. E eu dava cigarro. Quando paravam aqui em São Carlos, eles ficavam na escola normal. Dormiam lá, comiam lá, tudo. Tinha quem fazia comida, tudo para eles lá. Alguns vinham de longe, tinha que posar, não tinha horário de trem. Meu pai reuniu todos os barbeiros para ir cortar cabelo de voluntários que apareciam aqui e se hospedavam na escola normal. E a cidade toda participava. Eu, na ocasião, era escoteiro. Escoteiro fazia tudo, era a mesma coisa que, como se diz hoje, um office boy. Então a gente era mandado assim para outras repartições, levar mensagem, buscar papéis. Chegava no centro de saúde, já punha uma abraçadeira com uma cruzinha vermelha no braço. Nos lugares onde tinha justamente a movimentação revolucionária, né? Tudo que se mandava se fazia na época. Naquele tempo tinha até os escoteiros que iam de casa em casa, né, recolher ovos. Batíamos palmas e dizíamos que era escoteiro, estavam engariando ovos para mandar para soldados na frente. E outras vezes para as famílias dos combatentes, né? Achavam engraçado isso. Precisava se pedir cigarro, algum agasalho para os militares, bucha. Caçados. Ferro velho. Houve a campanha também do ferro velho. Foi feita 2 enormes montes de ferro velho ali, que até foi impedido o trânsito ali da cidade, né? E a gente nunca saía de mão vazia, porque era tanto o patriotismo das pessoas. E as pessoas recebiam os escoteiros com a maior boa vontade. Alguma coisa tinha que dar. Ou era ovo, ou era ouro, ou era o que fosse, era dado. Muita aliança nos deram. Viu? Você acredita que minha mãe deu aliança para o bem de São Paulo? Tinha famílias que davam e recebiam de troco anel com o brasão da Revolução. E o ouro sumiu, né? Pediam e o pessoal não dava lá uma grande coisa, mas ajudava bem. E, enfim, tudo que se dava se aceitava. Eu entregava na escola e eles depois recolhiam. E levava tudo lá na sede do batalhão, onde hoje é o fórum. Ali era um casarão antigo. Era a sede dos escoteiros ali. Era uma seção de comando, né? Eles mandavam para São Paulo, né? Lá distribuíam por todo o interior, onde tinha soldado, né? Levantava cedo e trabalhava, viu? Era o dia todo, viu? Eu não trabalhava atividade escolar nem de nada, não. Era até muito bonitinha a roupa do escoteiro, sabe? Brincaque. A roupinha amarela com um lencinho vermelho, um bibizinho, muito bonita, viu? Com a cinta escrito sempre alerta. O orgulho dos pais é ter os filhos como escoteiro. Tem mais ou menos uns 350 por aí. Era bonito, às vezes desfilava, as pessoas que tomavam conta. Aquele professor João Aguiar. Eram pessoas de certo respeito, sabia o que era bom, né, para as crianças, muito bonito. Eu me senti orgulhoso. Os escoteiros acompanharam tudo, que eram também patriotas, né? E havia também as moças são carlenses que participavam da costura para uniformes dos soldados. Eu ajudei a rematar a costura. Minhas irmãs participavam ajudando na confecção de roupas e coisas. O normal estava só para costura, né? Costura, tricô. E todos os professores lá do Instituto da época eram participantes ativos e mandavam para a frente de combate dos paulistas, né? A escola foi escalada para fazer alguma coisa para ajudar a Revolução, quando foi um militar com o prefeito na escola industrial conversar com o diretor se ele podia fazer os artefatos para ajudar a Revolução. Aí foi feito as caixinhas para carregar munição que ia no lombo do burro. Começou a ser torneado as cápsulas para
bala de canhão. Mas era pouco, porque estava começando a escola, né? A escola começou no dia 1º de julho e a Revolução arrebentou no dia 9. Na seção feminina faziam uniforme. As alunas que costurávamos, ajudávamos a arrematar. Cada uma fazia o que sabia fazer, para incentivar. Todas entusiasmadas. E depois íamos na estação esperar quando passavam os trens com os pracinhos e entregávamos a eles escapulários com as orações, agasalhos também, porque era época mais ou menos de frio. Olha, que naquele tempo fazia frio de verdade, né? Antigamente era bem pronunciadas as estações. Muitas faziam cachecol de tricô, de crochê, as avós faziam, as mães faziam. Eu fiz muito tricô também para os soldados, né? Capuz. Meu pai também participou da campanha como recenseador de cavalos e requisitavam alguns animais para o fronte do combate. A história sempre teve, né? Um dos soldados que iam sempre contava alguma coisa, né? Eu estudava no Rio de Janeiro, né? Então, quando fui embarcar no dia 9 de julho, o bilheteiro avisou que não podia vender passagem porque... Tinha um movimento revolucionário em São Paulo. E aí o papai falou assim para mim, vê se troca essa roupa por uma farda. Não eram convocados, eles iam livremente se apresentar para combater por São Paulo, né? Nós estávamos no centro quando nós soubemos que tinha um movimento revolucionário e que tinha aberto uma inscrição para os voluntários que queriam participar da Revolução de 32. Eu fui no Paulino Carlos, eu, uns amigos, se alistamos. A empolgação foi tão grande que logo no primeiro dia da Revolução já embarcou mais ou menos 200 voluntários. E em São Paulo se apresentavam talvez aos quartéis da Força Pública. Os dois irmãos meus, o Viriato e o Dino, às 2 horas da tarde já tinham ido para São Paulo. Era todos jovens, 16, 17 anos, e ia. Eles se alistavam. Eles foram no 9 de julho já. O primeiro eu me lembro que era o José Ferraz da Mota. Ele era figura proeminente na Revolução. Era secretário do papai, na prefeitura. Ele usava monóculo, né? Era um inflamado nessa parte de fazer discurso. Nossa, ele gostava de falar. O 9 de julho eram vários médicos, advogados. Os médicos todos aqui, doutor Ernesto. Doutor Viriato Nunes, doutor Vamberto Dias da Costa. Todos queriam ir. E as senhoras reuniam cada dia numa casa para orar por eles. Então ficaram uns 4, 5 médicos aqui tomando conta da doença aqui. Mas também tomando parte da Revolução de 32. Estavam ajudando o alistamento e comícios e convocando o pessoal para participar da Revolução de 32. Tinha a banda aí do Ambrósio dos Santos. Toda tarde a banda saía já arrebanhar mais gente. A reunião era feita aí no Paulino Carlos. E saía em tropa. No meio da rua, eu marchando. O povo também acompanhava, né? Tinha uma procissão assim, né? Seguindo, né? E a criançada, os escoteiros, iam atrás. E nós ficávamos na avenida vendo a banda passar, tocando aquelas marchas que parecia que saía o coração da gente. Era muito sentimental, né? As tropas começavam a descer ali perto da catedral e nós íamos tudo na esquina para ver eles passarem. Chegavam os contingentes com a banda, então ficavam todos em frente à estação. Já chorando antes de entrar na estação, né? A população levava alimentos e tudo, né? E se despedir dos voluntários. Em tropa, marchando, subia a escada. E já vinha o trem cheio de soldado também. Aquilo ia que nem sardinha em lata. Era chamado um por um, né, para entrar no trem. Aí bolava tudo e ia embora. E eles embarcavam ali naqueles trem. Eles iam com vontade, com patriotismo. E na despedida, muita gente chorava. E eu, como um menino de 10 anos, não aguentava, também chorava, né? Você sabe com que trem que eles passavam? Dentro daquelas gaiolas que carregava boi. Comovente, viu? Comovente mesmo, porque mexia com as pessoas, né? Coitados, quantos que eu vi ali? E aí partiu. Um ia para um lado, outro para outro, né? Foi trem, até Lorena. Ia para Lorena, São Paulo, por aí. E nós fomos para São Paulo, né? E lá ficamos até o término da Revolução, né? Foi direto para Bragança. Uma parte
ficou no quartel-general em Bragança e a outra parte foi lá para Serra da Mantiqueira, que era ali 20 quilômetros adiante de Bragança. E lá recebemos os uniformes, as instruções e tudo, o que deveria ser feito. Né? Tinha um instrutor que orientava como a gente ia ser abridor de trincheira, né? Cantava muito o hino nacional, né? Lá fizemos uma farda, né? Era o caque amarelo, a farda. Aqueles bolsão grande, aqueles botão preto. O capacete era meio amarelado também. Quando as pessoas já estavam no fronte, é que recebiam os capacetes. Eu estava servindo em 32 naquele tempo, na cavalaria. Quando estourou, fomos obrigados a ir do lado da Constituição. Eu fiquei na oficina com caminhão, no quartel lá, da prefeitura. Comia no restaurante, no hotel. Tinha uma retirada, eu fui para a Aparecida, para lá. É mineiro que para nós, lá de Itajubá, na estação de Rena, 100 soldados. E foi muito mal, porque o mineiro dá conta nós, né? Ele estava a favor, mas foi contra nós. Ele vinha em Itajubá, subi para o Cruzeiro. Fomos uma turma daqui, daquela, e sapadores. Sapadores, aqueles que se alistavam para abrir trincheira. Tinha que ir abrir trincheira mesmo, né? E ia indo para lá. Agora de parar porque tem feio. Eu gostaria de ter ido abrir trincheira, conhecer aonde, né? Mas não, dali não se saiu, não, né? Eu e mais 2 companheiros ficávamos em Bragança. Fazia a checagem do pessoal que queria conversar com o comandante, né? E na parte de comunicação do telefone, né? O médico-chefe de lá era o Dr. Perdigão, né? O Luizão ficou lá. Na época era professor de matemática, foi prefeito aqui em São Carlos também. Era nosso intendente, tomava conta lá da comida, de tudo lá. Era tenente, é. A comida do saco ia direto para a panela. Se tivesse meia estrela era o máximo. O fusível era esse normal, um fusível com baioneta. O fuzil era de 1895. Naquele tempo, que abria trincheira não dava um fuzil, né? Era só cavadeira, enxada, enxadão, né? Para abrir trincheira mesmo, né? Tem aquela ordem do dia, né? Dali, trincheira, sai da trincheira, depois voltava e ficava esse rodízio. À noite, nós comandávamos a polícia militar, né? Que não deixava os pracinhas sair na rua, só ficávamos nós. Imagine que coisa boa. Ambiente alegre, muita brincadeira. Era uma mocidade, tudo moço, 18, 19, 20 anos, era muita brincadeira. A munição era feita aí nas fábricas do Matarazzo, né? Tinha munição à vontade. E feita com pressa. Então precisava fazer a seleção das balas de fuzil, sabe? Porque tinha muitos que não cabia na arma, né? Só que não foi disparado um tiro porque não houve movimento, não houve combate onde eu estive. O grosso da tropa nossa estava na cidade de Areias, uma cidadinha para diante da Aparecida do Norte ali. E nós fomos fazer uma patrulha de reconhecimento. A Serra da Mantiqueira fica encostado do Rio Paraíba, assim. Estava aquela fumaceira, não se via para o lado de lá. A seleção começou a baixar, mas vinha tiro daqui, tudo dos lados assim. Deitemos tudo ali, que estava chovendo bala de todo lado. E nós ali, esperando a noite para poder fugir. De repente, renda-se paulista, senão vocês morrem. No primeiro combate, já ficamos presos em 5, os primeiros 5 prisioneiros paulistas. Falando da comida, quando está lá, tem o bambu com a cair. Não se no chão. Agora corri por cima dele. Ele ficou me chorando, sentou aquela ficha. Então, eu motocicleta, parecia que era metralhadora. Tem a entrada do túnel, quando você vai para São Paulo de trem. Ali aquele túnel era combate de um lado, combate do outro. Na divisa do Rio, que houve os maiores combates. Parece que houve um ameaço de entreveiro quando as tropas mineiras tentaram invadir São Paulo ali por Itapira e Serra Negra. Então, as tropas nossas, 60% ou 70% foi presa, né? E foi lá para a Ilha das Flores. Foi bastante gente, São Carlos. O pessoal que estava lá foi quase tudo. Ilha das Flores, dos meus amores,
Eras tão linda outra então, hoje tão triste, somente existe a nota surda de uma canção. Depois que nós ficamos presos, levaram nós para a Ilha das Flores. A gente pensava muito na família, eu tinha pai, mãe, irmãos. Fiquei 3 meses preso lá, até terminar a Revolução. A gente sempre procurava dar notícias de que tudo estava bem, que estava tudo em ordem. Depois de um certo tempo, a gente sempre recebia uma licença para a gente visitar a família e depois voltar para o fronte outra vez. Uma das vezes eu fui dispensado para montar guarda aqui em São Carlos. O seu Militão, ele criou uma guarda para tomar conta em São Carlos, principalmente à noite. Exigiu o salvo-conduto, parava todos os carros que entravam e saíam. Um dos chefes era o Núcio Cardinale e meu irmão Ari também era um dos comandantes da guarda. Então eles montaram o posto de observação no começo da Avenida São Carlos e mais ali para dentro do cemitério. Para que não entrasse ninguém sem ser revistado. O seu Militão não era um homem muito digno, né, sabe? Formidável. Criatura espetacular. Era um homem íntegro, reto, bom pai, bom esposo. O papai teve apoio de todos da cidade, né? O primeiro campo de aviação foi meu pai que fez também. Como até hoje é de terra ainda lá, né? Pista não tinha, o campo de aviação era um campinho, uma coisinha. Mas papai nunca inaugurou nada. Depois Durval Ascioli entrou como prefeito, fez a inauguração, como se fosse ele que tivesse feito. De vez em quando aparecia um avião, diziam que eram os vermelhinhos. Era a cor tradicional desses aviões quando vinham de fábrica. Era vermelhinho mesmo, era do Getúlio Vargas. Tinha vermelhinho dos 2 lados. Pela velocidade com que a guerra se descreveu, não houve um tempo hábil para uma mudança de padrão de pintura dos aviões. Então ele passou para a cultura da época pelo terror que ele causava, quando se ao longe olhava-se no horizonte e via aquela mancha vermelha se aproximando, que significava um ataque imediato sobre as tropas. Quando a gente via aquele aviãozinho vermelho que vinha vindo, nós escondia, para saber que ele ia soltar bomba em nós, né? Apesar das teorias de que o avião por si só resolveria o problema das guerras futuras, na verdade o avião entraria em um apoio ao combate às guerras de trincheiras. Eles estavam sempre lá por Bragança, naturalmente eles tinham algum canto de pouso ali. A missão do Vermelhinho era impedir qualquer tipo de movimentação, qualquer tipo de aglomeração dessas tropas. Daí o ataque constante a vias férreas, a concentrações de tropas, agrupamentos que estivessem em estradas. De lá ele passava por cima assim, fazia a ronda e depois voltava de novo. Não era esse avião grande, era teco-teco, pode ter 10 mil pés de altura, nem isso. O CSO ele era um avião topo de linha da época, mas é um avião que ainda traz muitas características do início da década de 20. Uma carlinga aberta, um piloto na frente e um atrás, e aquele motor radial enorme, né, pintado de vermelho. Apesar do motor possante para a época, é um avião para ser usado com metralhadoras, mas não tem uma capacidade de carregar uma grande quantidade de explosivos. Carregava uma metralhadora, com muito favor, ou senão eu levava na carlinga assim alguma bomba, alguma coisa. Outro expediente que o piloto podia utilizar, que era carregar as bombas, né, pequenas granadas no colo e atirá-las manualmente em cima das tropas. O vermelho igual, em cima da abacaxi de bandeira. Uma abacaxi era uma bomba. Poderia ser dito que era mais um caça do que propriamente uma função de um avião bombardeio. Receava que eles atirassem bombas indiscriminadamente. Então todo mundo ficou apavorado, né? Se escondia em igrejas, em lugares assim mais cobertos, né? Mesmo porque, apesar de nós já estarmos na década de 30, a aviação já tem praticamente 2 décadas, mas o avião, principalmente para o interior do Brasil, ainda é uma máquina ainda um pouco desconhecida. Então deveria realmente causar um terror para a população da localidade, né? Diziam que era o brigadeiro Eduardo Gomes, que era o piloto desses aparelhos. Aqui ele andou matando diversos paulistas também, com um aviãozinho de nada. Era muito raro passar um avião aqui na cidade, né? Até a gente corria para ver. Às vezes passava de 1, 2 ou 3. O que eu me lembro, vinham de 2. Eu nunca vi, só falavam em vermelhinho, vermelhinho.
a gente pedia, pelo amor de Deus, que não aparecesse. Tinha medo que fosse bombardear ou qualquer coisa, né? Vermelhinho apavorava todo mundo aí. Não aparecia o vermelhinho em cima, porque ele bombardeava mesmo. Assustava um pouco, né? A gente ficava com medo, né? Porque, sabe como é que é? Quem sabe pode soltar alguma bomba aí, né? Não lançaram bomba nenhuma, né? É só para assustar. A gente sabia que jogavam bomba em Campinas. Os bombardeamentos de áreas urbanas foram mais limitados à própria capital de São Paulo. Cheguei a ver fotografias que ele bombardeava os lugares. Os bombardeios de São Paulo foram bombardeios localizados a centros revolucionários. Notícia lá era difícil, viu? Porque apesar de se perto de São Paulo, a comunicação era muito difícil, dificílima. Aqui na Revolução, tinha um jornal da Gazeta que chegava de tarde, o menino vinha trazer para minha afinada mãe uma talhanona. Vinha pela Paulista as notícias de São Paulo. E jornais também, que a gente tinha, jornais. Que sempre comunicava as notícias. E quando nós estávamos ganhando a Revolução, minha mãe ria. Quando começou a perder, minha mãe chorava de tristeza de São Paulo. Durante a Revolução veio aquela falta de serviço e falta de dinheiro. A indústria ficou um pouco paralisada, né? Comércio. Não se vendia, não se comprava. A miséria imperou, né? Ah, teve uma crise. Eles controlavam o açúcar, farinha de trigo, né? Aguardando, né? A qualquer momento que terminasse a Revolução para que tudo voltasse ao normal. Faltou farinha, nas padarias não tinha pão. Ficou, porque parou tudo, né? Sabe o que animava um pouco a população? Era o rádio. Qualquer coisa que acontecia já anunciavam no rádio. Chegava a notícia dos frontes, né? Onde houve combate, onde não houve. Naquela época eram poucas rádios, né? Mas o rádio era só estática quase, a gente quase precisava ficar encostado. Record, Tupi. A Rádio Record de São Paulo, influenciado demais, chefiada por César Ladeira. Bandeira da minha terra, bandeira das 13 listas. Ele dava notícias, exagerava nas notícias, claro. Mentia nas notícias. Pena que não era verdade. Terminou o conflito. Aí fui lá no Major Labiano e pedi para ele um passe, né? O trem passava, então a gente era mocinha, fazia assim para os moços que já vinha vindo, que acabou a guerra. Era aquela gritaria no trem, eles abanando a mão pra gente. Foi maravilhoso. E chegando aqui em São Carlos, então, uma estaçãozinha chamada Hipódromo. Ali o trem parou. A turma de mineiro, deu tudo. Revolta, deu tudo. E a tropa mineira falou, quem vai desembarcar em São Carlos? Então desce e vai a pé. Depois teve um reflexo dessa revolução, né? O pessoal revoltado, que não aceitava a derrota e tal, e ficou. E demorou mesmo um pouquinho para voltar à normalidade. Éramos para ganhar a Revolução de 32. Infelizmente, nós perdemos e aqui foi invadido pelos mineiros. Chegaram por diversos pontos, né? E papai falava assim, se falarem que as tropas de Getúlio Vargas estão entrando em São Carlos, é mentira. Eu até na mesa. Eles se dirigiram diretamente à prefeitura. Tomaram posse da cadeia aqui. Na ocasião era o prefeito, esse Antônio Militão de Lima. Ele estava na prefeitura. Ele transmitiu à prefeitura pacificamente. As forças queriam que o papai continuasse. O papai disse, não posso, porque eu estou combatendo vocês, né? Como é que eu vou receber ordem? Depois mandaram para cá um tal de Zé Maria, o Belo. Ele era bem arrumado, bem aprumado, sabe? Então o nome dele ficou Zé Maria Belo, né? Era um gaúcho. Ele veio com uma turma de capanga, meu amigo. E passaram a morar dentro da prefeitura. E os soldados ficaram no Instituto de Educação, que era a antiga escola normal, né? Depois as escolas fecharam. Eles ocuparam outros grupos escolares, né? Como eu era escoteiro, a gente ia lá no meio deles, saber, conversar e coisa, mas tudo com metralhadora, com fuzil. Eu pedi para o soldado mineiro, ele me dá um pente de bala para mim? Ele falou, não pode, menino, isso é para matar paulista. E todo o povo ficou quieto. Todo mundo ficou meio alarmado, não é? Ninguém se manifestava nada. Todo mundo ficou mais dentro de casa. Se não me engano, teve uma ou outra família aí que foi a favor,
sei lá, deu um bode danado aí também, né? Aqui tem uma cambada, uma camorra de brasileiros, sancarlenses principalmente, eram contra São Paulo e gente boa. Deram guarida para os soldados quando vieram, uma coisa assim. Os que mais eram favoráveis eram alguns elementos da Paulista. Inclusive esse doutor Germânio que foi assassinado. Ele era getulista. Foi no Lago São Benedito isso aí. Ali na Casa Martins. Uma casa de ferragem. Xingaram ele porque disse que ele era contra São Paulo. Germano era gaúcho. E ele entrou lá dando tiro. Pegou um tiro na barriga do seu Narvaez. E aqui subindo, tinha a antiga farmácia Certo. E ali tinha o Soares Nunes. Ele sempre teve farmácia ali no Largo São Benedito. Ele viu que de lá de cima o rapaz atirando. E o Ari tirou de longe da farmácia, meio quarteirão. Esse Ari Nunes acertou ele. Ele caiu. Ele foi se arrastando e entrou embaixo da cama do hospício. O doutor Germano foi esconder embaixo de uma cama numa casa. Socorreram ele, não sei quem socorreu ele, mas já estava morto, entendeu? Quem caísse na farpa podia mudar de São Carlos. O jornal fez limpeza em São Carlos. A farpa metia o pau no belo. O Aristides era fora do comum, né? E ele então inventou de fazer a farpa. Com os escritores, aí eles fizeram artigos. Ele sortava escondido. Logo depois teve o carnaval de 33. O povo se levantou. Estava descendo um carro da rainha do Flor de Maio. Até a nossa empregada era a rainha. O povo virou o carro alegórico com a princesa da Flor de Maio, tudo no chão, olha. Aí saiu o pessoal que estava acantonado lá na prefeitura. Houve um tiroteio, aquele corre-corre. Era a gente que entrava no bueiro. O papai escondeu no bueiro, né? E então o doutor Taranto, que era um médico, né? E era contra nós. Falou, ô, seu Bernardino, o senhor está aí, deitado aí, não é? Falou, enquanto tiver homem como o senhor, eu tenho que estar deitado aqui. Largaram carrinho de pipoca, fantasia. Foi feia a coisa, né? E aí o Viriato, né? Foi onde é a Câmara Municipal. Ali era uma cadeia, era a cadeia pública. Pôs o guarda para fora, ele, o Ari e mais um pessoal todo. Pôs tudo quanto era preso, tudo na rua. Tanto o prefeito como pessoas que estavam assistindo o carnaval atiravam, né? E onde morreu uma pessoa que chamava-se Leopoldo, o moço que morreu. Ele vinha descendo perto da catedral, recebeu um tiro. Aí já se retiraram como vitoriosos, né? O interventor foi embora e também os soldados também foram embora e a vida voltou aos poucos ao normal da cidade, né? E tudo passou, né? Mas ficou marcado para São Carlos a participação muito ativa na Revolução de 1932. A Revolução mexeu com todo mundo. Mexeu com os moços, com os velhos, mexeu com todo mundo. Tem diversas pessoas da Revolução, famílias queridas da Revolução. Teve muita gente que foi. Dr. Samuel, que já faleceu, era uma grande pessoa aqui na cidade. Aqui tem Ernesto Pereira Lopes. Julian Favel. Era francês, né? E ele era ex-combatente da Grande Guerra. E ele participou ativamente da Revolução de 32. Andava na frente, a bengala. Ele era patriota. Meu papai era revolucionário de primeira estirpe. Tanto que ele foi para ver os filhos onde estavam. Correu tudo. Foi lá na prefeitura de Bragança conversar com o prefeito, que era da família Leme. Tem meu sogro Canto Sobreira. Ele tinha um barzinho e ali as paredes era tudo a Revolução de 32. Porque para mim, primeiro lugar é o Brasil. Segundo é São Paulo e o terceiro é meu São Carlos querido, que eu estou aqui desde que eu nasci. Espero que Deus me deixe até levar na minha morada final. São Carlense foi sempre São Carlense, viu? Queríamos que São Paulo ganhasse de verdade, não é? Foi uma das cidades paulistas que deu o seu quinhão muito grande para a Revolução de São Carlos. Inclusive mandando os soldados para frente. O primeiro batalhão, por exemplo, saiu daqui de São Carlos. Isso marcou muito. Eram patriotas de verdade. Não tem dúvida, até hoje, o exemplo de São Paulo serviu para muita gente. O exemplo que São Carlos deu, né? O pessoal foi em massa mesmo combater. E foi uma tristeza, né? São Paulo perdeu a Revolução, São Carlos ficou numa angústia. A dona Elídia fez um movimento e trouxeram, parece eles num caixão. A Elídia era um baluarte da Revolução. Era uma ótima professora, boa mesmo.
Dona Elídia foi um símbolo de grandeza para São Paulo e principalmente para São Carlos. Na casa dela, a bandeira paulista estava na janela. Isso eu assisti quando era para chegar os caixões deles, vieram lacrado. Foi um movimento grande que houve, né? Que depois foram enterrados aqui na praça, em frente ao mercado, né? Tanto é que você vê, depois foi feito aquele obelisco lá na praça, lá embaixo, em comemoração à atividade que São Carlos teve durante a Revolução de 1932. Foi muito sentido.